Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Michele e hoje você está aqui para mais um dia de campanha de oração pelos cristãos perseguidos. Antes de continuar, eu quero pedir que você possa se inscrever no canal e deixe um like nesse vídeo para poder ajudar o canal a crescer no YouTube e a palavra de Deus chegar a cada vez mais pessoas, tá bom? Então vamos lá para a nossa campanha de oração. O país de hoje ocupa a posição 18 no ranking de perseguição, conforme o site Missão Portas Abertas. Esse país é a Síria. Então, conhecendo um pouquinho melhor sobre a Síria, o tipo de perseguição que acontece na Síria é a paranoia ditatorial. A pontuação na pesquisa foi 78. A religião oficial de lá é o islamismo. A capital é Damasco. A população total é 24,3 milhões de pessoas e a população cristã está em torno de 579 mil. Para saber um pouquinho como que o cristianismo chegou na Síria, precisamos ler Atos 9, pois desde esse tempo a igreja chegou na Síria através da conversão de Paulo. O apóstolo Paulo foi inicialmente para parte da igreja em Antioquia, onde os discípulos de Jesus foram chamados cristãos pela primeira vez. Ao longo dos séculos seguintes, então, o cristianismo se espalhou para todas as partes da Síria. E ao longo dos séculos, a igreja cristã na Síria enfrentou níveis intensos de perseguição. E devido à perseguição, conversão forçada e à emigração, os cristãos hoje na Síria compõem em torno de 4% da população. Então houve muitos acontecimentos ali relacionados à perseguição aos cristãos na Síria, guerras, governos instáveis, extremismo islâmico, e tudo isso foi reduzindo o número de cristãos presentes na Síria ao longo dos séculos, ao longo dos anos, e atualmente a Síria enfrenta ainda sérios problemas relacionados a tudo isso, guerras, governo instável, perseguições, extremistas islâmicos, e isso ainda mantém o número de cristãos baixo atualmente na Síria. Missão Portas Abertas deixou uma observação sobre as informações referentes à Síria, dizendo que o período de pesquisa da Lista Mundial da Perseguição 2025 foi feito de 1º de outubro de 2023 a 30 de setembro de 2024. Então, esses resultados podem não refletir totalmente a realidade da vida na Síria após a queda do regime de Bashar al-Assad em 8 de dezembro de 2024, tá? Mas como essas são as informações que a gente tem acesso através do Missão Portas Abertas, vou estar aqui passando para vocês para depois a gente orar pelos cristãos lá na Síria. Então, gente, a Síria é uma comunidade cristã histórica, como falamos anteriormente, e ela foi menos pressionada pelo governo de Assad. Todos os cristãos são severamente monitorados, o que resulta em autocensura. E os cristãos de outras denominações, especialmente os de origem muçulmana, enfrentam grande perigo. Eles são tratados com suspeita pelas autoridades e correm risco de serem rejeitados ou até mesmo mortos por serem a vergonha de suas famílias. Embora a maior parte da Síria esteja sob o controle do governo, em algumas partes do país, focos de conflito com rebeldes continuam e os cristãos estão no meio do fogo cruzado. Muitos desses grupos rebeldes são compostos por extremistas islâmicos que proíbem expressões públicas da fé cristã e demoliram ou tomaram a maioria dos prédios de igrejas e mosteiros, mesmo aqueles pertencentes à comunidade cristã tradicional, que geralmente é melhor aceita na Síria. O legado da tomada da Síria pelo Estado Islâmico ainda pode ser visto. Um grande número de cristãos se deslocou ou deixou o país. Embora alguns seguidores de Jesus tenham retornado para reconstruir suas vidas e comunidades, há muito menos cristãos do que antes. Em áreas controladas por forças curdas, havia mais tolerância, mas as forças turcas que invadiram essas áreas cometeram violência terrível contra cristãos e os iázides, atacando e destruindo comunidades cristãs que antes eram seguras.
É muito triste ver o que está acontecendo lá na Síria, ainda um país com muita instabilidade. Deve ser muito difícil morar num lugar que está acontecendo tudo isso. Por isso, as nossas orações e a nossa ajuda é muito importante em relação aos cristãos, aos missionários que estão presentes neste lugar, apesar de toda essa confusão, de todas essas coisas horríveis que ainda acontecem por lá, ou em outras nações. A palavra que Deus me deu para a Síria foi: o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Olha que versículo lindo, né? Então Deus tem um consolo, Deus tem um conforto para dar para cada cristão presente na Síria. Que por mais que o homem possa nos atacar, possa fazer coisas ruins conosco, né, nós temos uma esperança de uma vida eterna em Cristo Jesus. E por isso não temeremos, né? Todos os cristãos não devem temer o que o homem pode fazer com ele, porque a nossa maior esperança é a vida eterna em Cristo Jesus. E Deus está dando uma esperança para os cristãos na Síria. O Senhor está com eles e eles não precisam temer. E essa palavra serve para nós aqui também. O Senhor está conosco. Não precisamos temer o que o homem pode fazer, seja governos ou seja qualquer outro tipo de pessoa ou órgãos, né, orientados por homens. Não precisamos temer, porque o Senhor está conosco. Jesus é a nossa rocha e precisamos estar firmados nele. Que os cristãos na Síria também possam estar cada vez mais firmados na rocha que é Jesus Cristo e para serem fiéis até o fim. Então, os pedidos de oração para a Síria são: ore por paz no país, peça por esperança e cura para cristãos de origem muçulmana que foram rejeitados e expulsos da família e da comunidade. Ore por proteção, sabedoria e vigor para as igrejas que apoiam cristãos perseguidos no país. Então vamos orar? Senhor, meu Deus amado, estamos aqui unidos em oração pelos cristãos na Síria. Estamos aqui diante do Senhor, pedindo paz para a Síria. Que o Senhor possa trabalhar em todas as áreas, em todas as esferas daquela nação, e que o Senhor possa acalmar os ânimos naquele país e trazer paz, liberdade e segurança. Eu peço que o Senhor possa dar esperança para os cristãos que estão lá, que se converteram, que são de origem muçulmana e eles foram rejeitados, foram expulsos e enfrentam grande solidão e perseguição por causa do amor a Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê esperança, consolo, que o Senhor cure as suas feridas emocionais, que o Senhor cure a sua vida, para que eles possam ter, ó Pai, forças de continuar na tua presença. Senhor, proteja cada cristão, dê sabedoria a cada um deles, que o Senhor restaure e renove as igrejas, a tua igreja na Síria, que o governo atual possa olhar com amor, respeito e carinho pela sua população, cuidando deles, permitindo uma liberdade religiosa e que eles possam ser usados pelo Senhor para trazer paz para aquela nação. Meu Deus, dê a tua paz também, que excede todo entendimento para cada cristão naquele lugar, porque a tua paz nos ajuda a suportar qualquer situação adversa. Meu Deus, abençoe a tua igreja na Síria, que todas essas lutas, essas adversidades não venham calar a voz da tua igreja naquele lugar, e que ela possa crescer, prosperar, florescer, frutificar, apesar de toda a luta, de toda a perseguição, de toda a dor que acontece naquele país. Meu Deus, abençoe os cristãos na Síria, seja com eles, envie os teus anjos para guerrear em favor deles, e que o Senhor jamais venha desampará-los. É o que eu te peço e te agradeço pelo precioso nome de Jesus. Amém. Obrigada por estarem aqui comigo em mais um dia de campanha de oração pelos cristãos perseguidos. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas venham se unir a nós em oração. Fiquem na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.